Oi, galera, tudo bem? Então, professora Raquel de Ciências, da Escola Evolução, e hoje eu vou fazer uma revisão de conteúdo, tá? Então, são alguns pontos que nós já vimos dentre os vídeos anteriores. Essa aula é da semana do dia 4 a 8 de maio. Então, depois vocês pausem o vídeo, tá? Para anotar as páginas indicadas, tanto no Caderno do Futuro como na apostila. E eu fiz um roteiro de estudo para vocês se direcionarem aí nas páginas. Esse roteiro de estudos é o que eu vou falar e explicar aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos relembrar sobre os vegetais, né? Então, reino Plantae, nós temos lá a classificação de briófitas, pteridófitas, enfim. E a gente vai relembrar, o que é importante relembrar? Que as plantas, elas são produtores. Imagina uma cadeia alimentar, né? Tem produtor, tem consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante. No caso dos vegetais, tá? Fotossintetizantes, eles são conhecidos como produtores. Eles são autótrofos. O que acontece com o autótrofo? Ele faz o próprio alimento. Nós, por exemplo, os animais, somos heterótrofos, diferente aí das plantas, tá? Dos vegetais. Agora vamos falar um pouquinho aí do caule, né? Estipe é um tipo de caule que não tem ramificações, ou seja, não tem galhos, você não vê um monte de galho, tá? Embaixo. E ele é cilíndrico, como por exemplo o caule das palmeiras. E estômatos, lembra dos estômatos? São importantes ali no processo de captura de trocas gasosas, vai pegar o ar, o gás carbônico para fazer fotossíntese, vai liberar o gás oxigênio e na respiração ele faz o contrário, ele pega o gás oxigênio e libera o gás carbônico. Ele também controla a evapotranspiração, ou seja, a perda de água aí da planta. Se o estômago está muito aberto, vai perder mais água. Se o estômago fecha, ele vai reter mais água na planta, tá? Importante lembrar isso. E cloroplasto, né? Os cloroplastos estão envolvidos aí na fotossíntese. É uma estrutura, então, que contém clorofila, tá? Para fazer o que? Fotossíntese. E qual que é o principal produto aí da fotossíntese, né? Fotossíntese. O principal produto da fotossíntese vai ser a glicose, para a planta conseguir fazer o seu metabolismo, tá bom? Então, aqui é um exemplo ali de fotossíntese, não se preocupem com o ciclo de Calvin, é só para ilustrar que o principal produto aí são moléculas de açúcares. Condução dos nutrientes, então, dos vegetais, a gente tem o xilema e floema. Importante lembrar isso. Xilema vai transportar a seiva bruta. A seiva bruta é aquela que vem lá das raízes que vai subir para toda a planta, ou seja, são as águas e os sais minerais que a raiz absorveu ali do solo. E o floema, ele vai estar de cima para baixo, né? Que vai transportar a seiva elaborada. Seiva elaborada é o produto da fotossíntese, é aquele que a planta vai utilizar aí também para sobreviver, para viver, tá bom? Então aqui, ó, você consegue ver o xilema, né, e o floema, a direção dos dois. Agora, substâncias. Nós temos substâncias simples e compostas, tá? As substâncias simples, elas são feitas por átomos de um mesmo elemento químico, como, por exemplo, o oxigênio, tá? Hidrogênio, o gás, né? Que são duas moléculas, dois átomos de oxigênio, e no gás hidrogênio são dois átomos de hidrogênio. E aí você tem as compostas, que elas são formadas de elementos químicos diferentes, como por exemplo, um exemplo clássico, a água. Você tem dois átomos de hidrogênio e um aí de oxigênio. E aqui você tem substâncias simples, então você consegue observar ali o exemplo, duas bolinhas verdes, você pode representar dois oxigênios, ou pode representar o gás hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, né? Pb, então, aí vai ser o chumbo, O3, a camada de ozônio, também formada só por oxigênio, e o SO8 é enxofre, são substâncias simples, tá? Substâncias compostas, então, você tem diferentes átomos formando uma molécula, então ali você pode pegar a bolinha amarela, por exemplo, e falar que é um oxigênio, e as duas verdes, dois átomos de hidrogênio formando uma molécula de água. Ou você também pode falar que é
uma amarela de carbono e as azuis, as verdinhas são 2 oxigênios, formando o CO2, tá? E o óxido de cálcio aí também é uma substância composta, você tem oxigênio e você tem cálcio. Misturas e fases, então só para lembrar lá, a mistura é uma associação de 2 ou mais substâncias, tá? Você tem a mistura homogênea, onde você não enxerga várias fases, você vê uma coisa só. Claro, ali tá água mais sal e um pouquinho de sal. Se você saturar, você vai enxergar. No caso da mistura heterogênea ali, tem um exemplo clássico de óleo e água. Então, aqui é um exemplo de mistura heterogênea e as suas fases. No 1, a gente tem óleo, água e gelo. Eu consigo ver as 3 fases. Então, nesse caso 1, nós temos 3 fases numa mistura heterogênea. No potinho 2, eu vou ter água com gás e gelo, né? Se eu tenho água, eu consigo ver as bolinhas do gás? Consigo, ela não mistura. O gás e eu consigo ver o gelo, são 3 fases. Então, na 2 eu tenho 3 fases de uma mistura heterogênea. E no 3 ali, eu vou ter então água, gelo, óleo e o granito. Só que o granito, né, ele já é uma mistura heterogênea, porque ele é feito de quartzo, feldespato e mica. E você consegue ver essas fases, né, como eu coloquei ali, ó. 1, 2 e 3, ele tem 3 fases. Então, o granito em si já tem 3 fases. Aí você tem, então, 3 fases, mais água, mais gelo e mais óleo. Esse número 3, ele tem 6 fases, tá bom? Então, aqui nós temos a representação das reações químicas, né? Que é um exemplo. Quais são os componentes das equações químicas, né? As reações químicas se dão por equações. Os componentes dessas reações das equações são reagentes, que vêm antes da seta, né? E após a seta são os produtos. Então, os componentes das equações químicas são reagentes e produtos. Aqui, então, nós temos o exemplo de 2 átomos de hidrogênio e um oxigênio, que após a reação, né, vai ali formar uma molécula de água. Então, você já sabe que os componentes de uma reação química são os reagentes e os produtos. Agora, a gente vai classificar o tipo de equação, tá? Ela pode ser síntese ou adição. Então, nós temos alguns exemplos ali do lado, né? Como 2Na mais Cl2, então 2 moléculas aí de sódio mais cloro, tá? E você forma 2 moléculas de cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, você uniu as moléculas, tá? Os átomos. Aí você tem análise, tá? Análise também conhecida como decomposição. Então, você tem um elemento químico e depois desse elemento químico, da reação química, eles se separam. Você tem a simples troca, por exemplo, tem o zinco mais o ácido sulfúrico, né? H2SO4. Eu consigo ver que o Zn, ele trocou no produto, ele substituiu o lugar do H, tá? Do hidrogênio. Então, você consegue ver que houve uma simples troca. O SO4 trocou o H pelo Zn, tá bom? E aí, você tem a dupla troca. Então, você tem 2 moléculas que vão trocar de elementos. Então, você tem ali o NaOH, né, hidróxido de sódio, mais o ácido clorídrico, HCl. E aí você tem a troca. O cloro, ele vai pegar o Na, sódio, e ele vai formar ali a molécula de água com o restante. Então, houve uma troca dupla nesse caso. Lei de Lavoisier. Então, lembrando lá que a lei de Lavoisier, num sistema fechado, o que isso significa? Que na reação química, ele estava fechado, então se houver gases como produto, esses gases não vão se dispersar, ele vai estar preso ali num sistema, como um balão, por exemplo, tá? Então, num sistema fechado, a massa dos produtos é a soma, ou é igual, né, à massa dos reagentes. Então, aqui um exemplo, eu tenho 1 quilo, né, de calcário e ele é aquecido num sistema fechado, isolado.
Então, não vai ter perda aí para a atmosfera do gás que ele vai gerar do produto. E na sua decomposição, então, ele gerou 560 gramas de cal viva e 440 gramas de gás carbônico. Você repara que depois da reação química no sistema fechado, se você somar a massa dos produtos ali, você vai ter a mesma massa do reagente. Nesse caso, quem era o reagente era o calcário. E aí você tem os produtos que é a cal viva e o gás carbônico. Entenderam? Então, se você somar o produto e num sistema fechado, ele dando ali a mesma massa do reagente, é lei de Lavoisier. Agora, calculando aí a massa molecular. Então, a gente tem aí um exemplo de sacarose, né, que eu já passei esse anteriormente, a gente fez passo a passo, mas a gente vai refazer aqui, tá? Então, calcule a massa molecular das seguintes substâncias. Aqui eu coloquei uma só, tá? Então, é da seguinte substância. Então, a gente tem aí os dados, né? A massa atômica de cada elemento. Então, carbono 12, oxigênio 16 e hidrogênio nós temos uma. Então, ali vamos lá, no C12. 12 indica o número de átomos de carbono que eu tenho. Então, se eu tenho 12, eu vou multiplicar 12 vezes pela massa atômica do elemento. O que isso significa? Eu vou multiplicar o 12 aqui do carbono pelo número atômico dele, tá? Pela massa atômica. Então, o que isso significa? Significa que eu vou ter aqui um número atômico e vou multiplicar pelo 12, que está indicando quantas vezes eu tenho esse elemento químico, tá bom? Isso vai servir para o hidrogênio. Qual é a massa atômica do hidrogênio? É 1. Então, eu vou multiplicar aí 22 vezes 1. E aí, vou somar também o oxigênio. O oxigênio eu tenho 11 vezes. Qual é a massa atômica? 16. Lembra a regra matemática. Primeiro eu faço, né, o que está dentro dos parênteses, que no caso aqui são as multiplicações, né? Primeiro multiplicar, para depois somar. E aí você vai ter o resultado lá de 342 na massa molar, tá? Se for dada qualquer outra substância, você pode calcular. Se, por exemplo, fosse 2 carbonos, então você ia multiplicar 2 vezes o 12 para descobrir a massa molecular aí, tá bom? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Beijos e até!